enchentes, chuvas que castigam, granizo e baixa umidade do ar. Esses são alguns fatores climáticos que estão sendo registrados fora de época ou com mais agressividade que o normal. Procuramos um especialista para falar sobre essas mudanças. Afinal, o que está acontecendo? E nós estamos numa época que aqui na nossa região, no inverno amazônico, tem uma massa de ar equatorial muito expansiva. Então, quando chega uma frente fria, né, lá do sul da Argentina, a massa polar, então ocorre um impacto muito grande, né, de uma força convectiva. Então, aí ocorrem esses fenômenos que nós estamos sentindo, né, hoje em dia. Então, isso pode ocorrer granizo, pode ocorrer aí uma temperatura chamada friagem, queda de temperatura brusca no dia a dia. Então, tudo gera o quê? Uma frente de ar em contato, frente fria com frente quente. Então, isso hoje em dia está cada vez mais se agravando, né, com esses fenômenos aí climáticos. Tudo em sequência, né, com a parte também a parte ambiental da nossa região, né, que nós estamos sentindo hoje em dia, né. Então, tudo se interfere, né, no clima regional. Então, hoje está muito acontecendo o quê? Hoje você tem na nossa região, a parte ambiental tem a formação de nuvens de fuligem através das queimadas, né, e nuvens de poeira. Então, tudo isso forma bolsões de calor. Então, o ar fica muito denso. Então, quando ocorre uma passagem de ar fria, né, um ar menos denso, então vai ocorrer esse choque térmico. A água que existe no ar, né, no vapor, né, ela é muito importante para reter a temperatura, para manter constante. Então, como tem uma baixa umidade nessa época do ano, então ocorre uma amplitude, ou seja, uma variação muito grande, alta, né, para baixa. Então, quando nós estamos, por exemplo, na época do almoço, né, 2 horas da tarde, ocorre o quê? Uma temperatura muito alta. Então, quando chega à tarde, quando o sol vai embora, né, que é o nosso fornecimento de energia por ele, né, ocorre uma grande perda de energia. Então, a temperatura ela vai diminuindo, porque o ar, né, no seu potencial de reter essa umidade, ele está abaixo do ideal, entre aspas, né, por causa das condições climáticas. Então, aí ocorre essa variação muito grande de temperatura que nós todos sentimos, né, desde o corpo, né, garganta, olhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde nessa época do ano. Umidade baixa é muito prejudicial. Umidade baixa é muito ruim para nós, né? E também para as culturas, né, que estão aí em pleno florescimento, né, agora na época do nosso inverno para primavera. O clima também pode interferir na agricultura. A planta às vezes pode sentir um pouco essa variação no seu ciclo fenológico. Então, por exemplo, armazenamento de água no solo, né? Se ocorrer o quê? Um déficit hídrico muito grande, né, um veranico muito grande, a planta ela vai ter, né, um estresse chamado hídrico, né? Então tudo isso influencia, ok? E também o que? A variação de temperatura diária. Então a planta ela pode sentir, dependendo se for, né, uma planta sensível a essa situação, né, pode sentir o chamado estresse. Então ela pode fechar seu estômago anteriormente ao que foi, né, planejado no seu ciclo fenológico. Então ela pode segurar a sua produção, em vez da energia ir para o fruto, né, produzir, né, frutos, etc., ela vai reter essa energia para o seu desenvolvimento. Então isso vai ocorrer perda de produtividade. As queimadas e desmatamento nas nascentes e muitas outras ações do homem oferecem risco para a saúde, como problemas respiratórios. Quando tem uma queimada, essa fuligem, poeira, fica tudo retida em uma região. Então isso prejudica muito a situação local. Okay? Então temos que evitar queimadas, né? Principalmente de regiões com, né, áreas de nascente. Então isso vai degradar o solo, ok? Perder a vazão, né, das nascentes, então vai ocasionar perdas aí também de erosão, ok? Para a produção de água, no nosso caso da zona rural. Então nós temos que ter muita consciência, porque a natureza ela é equilíbrio. Então se você quebra um ciclo, né, de equilíbrio local, então todo o sistema, a região, por exemplo, a região amazônica vai sentir. Okay? Então temos que ter muito cuidado com o nosso dia a dia, okay? Evitar jogar lixo na região, né, que não é apropriada, então coletar racionalmente o lixo, okay? Evitar a poluição, jogar lixo nos locais aí que está assoreando os rios, né, locais aí impróprios, okay? Então tudo isso a gente pode fazer parte, né, e evitar condições mais extremas de situações ambientais impróprias.